Olá, alunos. Nós vamos agora para a segunda lei da termodinâmica. Bom, na verdade, a segunda lei da termodinâmica ela está associada ao funcionamento das máquinas térmicas, né? E as máquinas térmicas que funcionam em ciclo. E a gente tem um conhecimento de que essas máquinas elas não conseguem fazer uma transformação da energia térmica totalmente em energia mecânica de forma cíclica, tá? Então assim, se eu tenho uma injeção de calor no sistema, né, eu posso fazer com que integralmente transforme em trabalho, né, que é o que a gente precisa, né? Então recebeu o calor e realizou um trabalho. Porém, o que acontece? Essa máquina ela vai fazer o ciclo uma vez. Isso é possível, já é previsto pela primeira lei da termodinâmica. O que não é previsto é fazer com que essa máquina volte o êmbolo para o lugar onde estava e volte a fazer esse ciclo novamente sem perder algum tipo de calor. Tá? Então, a segunda lei da termodinâmica fala sobre as limitações, conhecidas como limitações de Carnot. Tá? Bom, nós não vamos adentrar muito a esse tópico da segunda lei da termodinâmica, mas apenas para que vocês concebam que a energia ela não é 100%, né? Então, é essa transformação cíclica. Tá? E por isso que a gente também não fala assim, o calor recebido por um êmbolo, trabalho realizado. Já coloca calor na forma de potência, trabalho na forma de potência. Certo? Então, nós vamos lá para a máquina térmica. A máquina térmica. Então, a máquina térmica, ela consiste em receber calor e ela recebe calor e ela vai realizar um trabalho certo? Então esse aqui é um calor de entrada. Tem alguns livros que colocam calor quente, calor da fonte quente, mas o fato é que um pouco desse calor ele vai ter que ser dispensado, que a gente fala que é o calor de sumidouro. Tá? Toda vez que está sumindo o calor, a gente está falando que ele está indo para uma fonte fria. Então veja bem, na máquina térmica é recebido calor de uma fonte, é possível realizar um trabalho e parte desse calor ele é ejetado. Então, por que ele é ejetado? Porque eu preciso ter novamente uma temperatura mais baixa para que esse trabalho possa existir novamente, né? Então pensa assim que se o ar já está expandido, ele já está aquecido, como que ele vai se expandir mais ainda, né? Então os motores, a combustão, eles funcionam dessa forma. Eles sofrem ignição, né? Então eles vão ter expansão. E daí naquela expansão ali, com ar quente, ele precisa voltar novamente. Mecanicamente é feito isso pelas bielas, mas ele precisa ter uma potência de aumentar essa explosão novamente. Então por isso ele precisa ser refrigerado. Né? Então é aí que vem essa parte cíclica. Né? Então eu preciso perder um pouco para o ambiente externo. Um exemplo de máquina térmica são as usinas nucleares. Embora o funcionamento da obtenção do calor é por um processo nuclear, as usinas nucleares elas são instaladas próximas dos rios, né? Rios perto do mar. Por quê? Porque nós temos uma possibilidade de refrigeração. Tá? Então essa refrigeração é muito importante. E a gente não pode imaginar apenas para um ciclo. Lembrando que é um fluxo quente que vai transformar num fluxo de trabalho e vai liberar num fluxo frio. Tá? Daí uma outra, bom, enfim, daí aqui é a primeira lei da termodinâmica, né, que a gente conhece, que vai prevalecer. Você vai oferecer calor para uma fonte quente, né? Calor na fonte quente, que vai ser igual
a um trabalho mais esse calor da fonte fria. Tá? Você pode colocar os pinguinhos, né? E aqui, como é soma, pode colocar em todos os termos, ou não colocar os pinguinhos. Tá? Também pode ser. O fato é que quem que é de interesse? É interesse que eu gaste calor, interesse que eu libere calor para a fonte fria, ou interesse é que eu faça o trabalho? O interesse é que eu faça o trabalho. Como o trabalho ele não é integral, nós falamos no termo rendimento. Então, o rendimento é aquilo que foi produzido, ou seja, aquilo que é útil para mim, por aquilo que foi investido. Calor na fonte quente. Né? Certo? Então aqui vai dar um valor entre 0 e 1. Né? Beleza? Então isso aqui é rendimento. Tá? Então nós temos um rendimento com essas máquinas. Isso já mostra que não é 100%. E pela própria teoria do Carnot, essas máquinas elas chegam a ter no máximo mais ou menos 70%. Tá? É impossível ter mais do que isso. Tá? Bom, enfim, então aqui nós temos essa questão da máquina térmica. E é claro que vários pontinhos, né? Fluxo de trabalho, potência de trabalho e potência de calor, né, da fonte quente. Né? Também posso usar aqui nessa equação. Tá? Então pode ficar dessa forma. Aqui, né? Os pontinhos fica para vocês usarem ou não. Tá? E existem outras formas também de denotar isso aqui, tá? Por exemplo, eu posso lembrar que o calor na fonte, né, o trabalho, ele é o QQ menos QF, então dividido por QQ, que vai dar 1, menos QF por QQ, né? Beleza? Então, essa daí seria para nós a máquina térmica. Bom, daí nós temos outros dois tipos de máquinas, né? Que nós chamamos de bomba de calor e nós temos a máquina frigorífica. Tá? A máquina frigorífica é a geladeira, né? A geladeira, o freezer. E a bomba de calor seria um aquecedor, tá? Mas não um aquecedor por radiação, um aquecedor como se fosse um ar-condicionado, tá certo? Vamos entender o que acontece aqui, né? Nesse caso, é importante dizer que nós temos um trabalho forçado, né? O outro também não é um trabalho espontâneo, mas ele tem um trabalho associado a um determinado calor. Então veja bem, vamos pensar dois ambientes. Um ambiente frio e um ambiente quente. Vamos pensar na geladeira, tá? E aqui é exatamente onde se separa a geladeira. Aqui é a parte de dentro da geladeira. Então a geladeira ela precisa receber um trabalho, que é o trabalho do motor, né? Toda geladeira possui aquele motor lá atrás dela, né? Que é para acionar a válvula de compressão. E quando é feito isso, é realizado um trabalho sobre esse sistema, a ponto de que esse sistema ele pode ser retirado o calor, né? É feito um processo não espontâneo, que ele não vai do quente para o frio, ele vai do frio para o quente. Então por isso que vai ter esse trabalho. Então o que acontece? Você vai ter aqui um calor da fonte fria. Então esse calor da fonte fria não é um calor, né, que está vindo para dentro da geladeira, é o contrário, que está saindo da geladeira, né? Então quem que ajuda a retirar esse calor da fonte fria é o trabalho. E somando os dois, vai lá para o irradiador, né, para poder dissipar todo esse calor, vai formar calor na fonte
quente. Claro, gente, a equação é a mesma, né? Então, o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Certo? Mesma coisa lá do outro. Bom, o que muda, né? Bom, dentro da geladeira vai ficar cada vez mais frio, mas fora da geladeira vai ficar cada vez mais quente. Tá certo? Então, por isso que é importante sempre afastar a geladeira de perto da parede e não colocar calça, meia nas grades, porque vai atrapalhar o processo da irradiação, né? Porque é assim que ele acaba perdendo calor um pouco no meio externo, né? Não é que tenha que ficar muito quente isso aqui é apenas o fluxo que ele está indo para cá. Então ele precisa perder esse calor para poder facilitar a vinda desse calor da fonte fria para esse ambiente, né? Então pense que se eu tiver alguma coisa que veta essa perda de calor, eu também veto essa saída desse calor da fonte fria, tá? E vale também o fluxo, né? Então por isso a gente usa a potência do motor, a potência de resfriamento, a potência de aquecimento. Bom, o que muda? Eu falei da bomba de calor, é a máquina frigorífica. A máquina frigorífica é esse ambiente aqui, que é a geladeira, é o freezer. Mas às vezes eu quero fazer o quê? Eu quero retirar calor do ambiente externo, colocar ele para o ambiente interno. Eu tenho uma bomba de calor, que são aqueles aquecedores que colocam em cidades, locais aí que nevam muito, tá? Então tem uma bomba que retira calor, inclusive do gelo, tá certo? Então essa bomba retira calor do gelo, do ar gelado, para poder vir um ar quente para dentro da casa. Então, nota que o processo é o mesmo, só a forma de encarar o sistema. Bom, aqui nós não vamos ter o rendimento. O rendimento nós não vamos ter. O que nós vamos ter vai ser a eficiência. Tá certo? Então, só que tomar cuidado. A eficiência para uma máquina frigorífica, né? Ela, o que é de interesse para nós? É esse QF. Certo? Então é o QF que é de interesse. O que eu investi é o trabalho. Certo? Vale também os pinguinhos. Tá? Agora, e se eu pensar na eficiência desse ambiente quente, o que eu faço? E que é igual. O que é de interesse para mim isso aqui? É o próprio Q quente. Né? Porque na bomba de calor eu quero um ambiente quente, né? Então seria o Q quente dividido pelo trabalho, que foi o que eu investi, tá? Tá certo? Então, para a bomba de calor, vou colocar PC, eu coloco dessa forma, e para a máquina frigorífica eu coloco dessa forma. Claro, daí vale todas as variações, né? Lembra que trabalho é fonte quente menos fonte fria, daí você pode deixar aqui, deixar na forma de equação, tá? Enfim, tá? E um outro termo bastante importante é o coeficiente de performance, que é a mesma coisa, tá? Que é chamado de COP. Então, COP para frigorífico, esse aqui é F por W, né? E COP da bomba de calor é o QQ pelo W, só muda o nome, tá? Eficiência para COP, coeficiente de performance. E lembrar que lá daí na máquina térmica, aquela que a gente conhecia, né? O que vale é o rendimento, tá? O rendimento, o valor de 0 a 1. E esse COP pode ter valor 2, 3, 4, 5, enfim, tá? Depende muito da eficiência do processo que você está tendo. Então não é um valor entre 0 e 1, tá? É um valor qualquer. Beleza? E daí também a gente tem que lembrar das condições de Carnot, né? Porque tem algumas máquinas que elas se aproximam da condição de Carnot. E então o fato é que lembrar que para as máquinas de Carnot a temperatura
da fonte fria está para a temperatura da fonte quente, assim como a temperatura da fonte fria, que tem que estar em Kelvin, tem que estar para a temperatura da fonte quente. É claro, né, gente? Daí da mesma forma, posso ter a potência da fonte fria é proporcional à potência da fonte quente, que é igual à temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, certo? Ou seja, são diretamente proporcionais. Então a máquina que tem proporções entre a fonte quente e a fonte fria, com a temperatura quente e a temperatura fria, ela faz parte de uma máquina de Carnot, tá? E essa máquina de Carnot tanto pode ser uma máquina térmica, ou ela pode ser uma bomba de calor, ou pode ser uma máquina frigorífica. Certo? Bom, espero que vocês tenham compreendido, tá? E até a próxima.